Bora. Então vamos lá. Estou aqui com o William. O William é de Santa Catarina, né? Quero agradecê-lo aqui, estar participando desse webinar aqui conosco. O William, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele num projeto que nós fizemos onde ele trabalha. E aí agora eu vou pedir para ele participar, para ele contar um pouquinho para a gente, né? Como é que foi esse trabalho, com foco sobretudo no Gemba, que foi uma das primeiras coisas que a gente iniciou lá. Então ele vai estar contando um pouquinho disso para a gente. William, eu queria pedir para você se apresentar, né? Primeiramente, claro, e aí depois a gente começa esse bate-papo aí. O pessoal vai te encher de perguntas, só para você ficar nervoso. Legal. A gente não tem medo de pergunta não, né, Renata? Acho que a pergunta é pergunta que move as coisas, né? Então, como a Renata falou, meu nome é William, eu sou coordenador de produção. Minha formação, eu sou farmacêutico. Eu tenho uma pós-graduação em engenharia de qualidade. Tenho um MBA em gestão e liderança. E estou cursando um MBA em finanças e administração. Tive contato com a Renata no ano passado, né? A gente fez um trabalho bem intenso. A gente Estou aqui teve... intenso nisso, né? Ficava me mandando mensagem 1h da manhã. Igual falava a Carol, isso fez valer a consultoria, porque a gente saía da fábrica 9, 10 da noite, 5 da manhã para pegar o primeiro turno e a gente estava lá. Então, isso que fez valer todo o nosso empenho, né? Deixa eu recordar aqui. Em 2017, quando eu assumi a coordenação da fábrica, a gente tinha várias dificuldades, tanto em gestão de visual, quanto gestão de pessoas, em fazer com que tirar o melhor resultado da fábrica. E quando a Renata veio, a gente começou mapeando alguns processos, né? A gente identificou que primeiro eu precisava organizar a casa. Então isso é o que deu mais trabalho no começo, mas um trabalho braçal, digamos assim, que foi de fazer identificação em toda a área, colocar delimitações com fita, demarcações onde cada coisa deveria ficar. E aí, com isso, a gente conseguimos agora organizar. E a gente, por incrível que pareça, a gente começou pelo pior setor, que era o considerado o pior setor naquele momento, né? Sim. Então, quando nós começamos numa área específica da fábrica, ainda várias pessoas falaram assim, vocês vão começar por essa área que é a mais bagunçada, a mais desorganizada. E aí a Renata falou assim, é isso que a gente tem que tentar começar como desafio. Se der certo nessa área, a gente consegue implantar nas outras. E assim foi. Então, a gente começou, como eu falei para vocês, a gente organizou e depois a gente começou a desenhar processos de identificação de local, de marcação de hora a hora, por exemplo, e sempre com o envolvimento do operador. Isso que fez o resultado aparecer, principalmente o envolvimento com o operador, porque a gente sempre tentava trazer, vamos colocar uma inovação, eu pensei lá da minha sala como coordenador que isso daria certo e tento implantar para eles e não vai. Então, quando a gente começou a envolver a operação na tomada de decisão, isso foi fundamental para o sucesso do projeto. E foi seu primeiro contato, William, com o Lean? Como é que você já tinha Então, tido contato? indiretamente eu tive outros contatos, mas com a filosofia e com as ferramentas foi a primeira vez. Até porque há um certo preconceito com a indústria farmacêutica quando se fala em Lean. Porque a indústria farmacêutica não dá, porque aqui nossos processos são diferentes. E quando a gente começa a se aprofundar, começa a entender a ferramenta e aplicar isso no dia a dia, a gente vê que, é possível, dá para fazer, e tem muita coisa que às vezes é mito da nossa cabeça, pensar que não dá, porque a indústria farmacêutica é tudo muito mais difícil, é tudo mais complicado, que o tempo de limpeza é maior, mas dá para padronizar o tempo de limpeza, dá para medir e dá para mensurar tudo isso. É um quebra de paradigma mesmo, né? E a gente viu isso, né?
tanto da operação quanto na gestão, né? Que aqui a resistência em tentar mudar. E isso é o que dificulta, porque todo mundo quer mudança, mas poucos querem mudar. Então, Verdade. é legal você ver, o processo deu certo, evoluiu, mas quem fala, bora, agora vamos botar a mão na massa e vamos fazer, poucos querem. Então, o resultado, ele é legal, mas ele precisa ser construído. E assim, você já até comentou alguma coisa em termos de dificuldade. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu, William, durante a implantação? E o pós também, né? Então, durante a implantação, acho que a gente viveu um bom período lá, né, e via uma grande diferença em pensamento de gestão. Então, quando tu pensa, eu vou integrar uma outra área, a gente vai precisar de auxílio de uma outra área, às vezes ainda há um pouco de resistência. Eu entendi que a operação, os operadores, foram os que receberam melhor a ideia, a implantação, sempre nos apoiaram, a gente sempre teve apoio deles. Então, a minha maior dificuldade que eu entendo foi com gestão mesmo, que é aquela quebra de ego, quando alguém pensa, pô, mas essa ideia não foi minha, e isso que dificulta, né? Que a gente precisa, por mais que a ideia não foi minha, mas é para um bem de todos, é para o resultado de todos, vamos embora, vamos junto, vamos fazer que vai dar certo. Então, é nesse tipo de pensamento. Eu acho assim, acho que é legal o que você comentou, né? Porque teve resistência normal, qualquer implantação de linha existe a resistência, mas os operadores realmente compraram a ideia. E eu me recordo até de uma foto que você me mandou no fim de semana, quando eles ultrapassaram pela primeira vez o objetivo lá, né? Que eles ficaram super felizes, mandaram a foto para você, para ver o quanto agregou valor para eles as mudanças que estavam acontecendo, né? E o mais importante, né, é continuidade no que a gente está fazendo. Por mais que seja pouco, a gente não pode deixar de fazer porque a gente entra em descrédito. Senão é só mais uma coisa que começou e não terminou. Então, isso também é o mais difícil, porque é um comprometimento tanto deles quanto nosso. Uhum. E assim, os ganhos, William, você viu ganhos? Como é que você... Antes da gente entrar no Gemba, né? Mas, no geral, você viu ganhos aplicando a filosofia? Fora essa questão da motivação das pessoas, que foi nítido, né? Sobretudo a parte operacional. Sim, vi ganhos, principalmente quando a gente começa a monitorar o resultado da fábrica. A gente teve um momento significativo de OE no final do ano aí. Então, aumento significativo na eficiência de fábrica e tudo isso em decorrência do nosso trabalho, né? Até pelo fato de que quando o gestor ele está mais no chão de fábrica, está mais presente, o resultado ele tende a ser melhor, porque a gente está no dia a dia, está tratando os problemas do dia a dia e muitas vezes a gente tem uma reunião atrás da outra, só estou vivendo em função de reunião e esqueço dos operadores da fábrica ou da rotina e entende que aquilo o pessoal vai dar conta sozinho, eles se viram. Mas não é bem assim. A gente tem que dar a devida atenção, que tem coisas que é só o fato de a gente estar perto, estar ali apoiando e auxiliando nas tomadas de decisões, faz totalmente diferença. E aí você falou uma coisa importante, né? De estar no terreno. Aí vamos entrar num assunto, né? Você começou a fazer lá o seu Gemba Walking. Como é que foi isso para você? Desde o início, depois a gente foi aprimorando? Então, para mim foi algo que eu fazia, mas fazia de forma não ordenada. Então, o que acontecia? Eu perdia muito tempo, às vezes, em um setor e não dava a devida atenção em outro. E isso, a gente às vezes nem não toma conta de que alguém está saindo como se fosse o querido do chefe e aquela pessoa a gente não passa, aqui a gente sempre fica jogado, ninguém olha para nós. E sempre rola isso, né? Então,
a gente desenhou uma rotina diária, onde tinha inclusive o desenho por onde eu ia passar. Então, esse é o trajeto que eu vou fazer diariamente. Chegava às 7h30, fazia o meu trajeto, e aí, quando eu percebia, pô, às vezes passava do tempo e eu não tinha feito todo o meu trajeto. Então, eu comecei a andar com um cronômetro no pescoço, até falei para Renato, estou com um cronômetro no pescoço aqui. E eu comecei a cronometrar. Pô, eu vou destinar 5 minutos para cada sala, e dessa forma eu consigo atender todo mundo e sendo pontual a cada dia. Então, não pensando lá nos problemas do mundo, mas qual é o problema de hoje? O que a gente pode resolver hoje? E isso é o que fez a diferença, porque esses problemas a gente trazia tudo para a reunião, que a gente tinha uma reunião às 10, onde com gestão, com operação, com manutenção. Então, isso tudo a gente juntava isso, pô, o que a gente pode resolver hoje? E o que a gente não consegue, a gente vai preparar para a gente resolver no segundo momento. Então, isso que fez bastante diferença. Legal. E depois você acertou o seu Gemba Walking aí. No início o pessoal quer falar muito, né, William? Quer falar demais. Eles parece que agora resolver, eles pensam, né? Agora resolver dar atenção para nós, vamos falar. Tudo que a gente não falou o tempo todo, vamos falar agora. Então, isso tomava muito tempo. No começo é bem difícil, depois a gente vai acertando, e eles vão percebendo que se eu demorar muito tempo em um lugar, está tirando o tempo de outros, e conforme os problemas foram sendo resolvidos, o Gemba ficou muito mais rápido e muito mais prático. Então, no começo, eu digo coisas pequenas, né? Vamos resolver, vamos trocar de equipamento. Esse acho que é o problema mais fácil de ser resolvido. Mas eu digo aquele, tem um parafuso aqui que está espanado, que está me incomodando. Esse tipo de problema que a gente resolvia no dia a dia. Então, tirando um dia de cada vez, tirando uma coisinha pequena todos os dias, e isso foi fazendo bastante diferença. E também teve uma integração maior da equipe, né, William? Além do envolvimento, né? Operacional, manutenção. E aí a gente planilhava tudo isso em plano de ação, então ficava visual na entrada da fábrica, e aí todo dia participava alguém da manutenção, controle de qualidade, enfim, quem precisasse naquele momento participava, e aí a gente colocava as ações e colocava um prazo. Então, até os próprios operadores viam aquilo, eles viam que, pô, tá meu nome lá no plano de ação, não quero ficar no vermelho. Eles iam lá e resolviam. Da mesma forma, manutenção, outros setores acabavam com uma integração bem melhor, por ver que visualmente, quando eles olhavam lá, pô, meu nome tá lá, eu não quero ficar lá no vermelho, não quero ser cobrado. Então, isso fez bastante diferença. E quando você falou que teve um ganho de OEE, mais ou menos 30 pontos, né? Só explica o que é o OEE, que pode ser que algumas pessoas não conheçam isso para a gente, claro, mas... Sim. Então, é o resultado, né? É o resultado, mas ele é medido com... São 3 fatores, né? A gente mede a disponibilidade, ou seja, o tempo que a máquina está disponível para fabricar. Então, por exemplo, eu tenho um dia, eu tenho 10 horas. Dessas 10 horas, a minha máquina ficou funcionando por 5 horas. Quer dizer que já a disponibilidade é 50%. Então, aí tem a performance. Então, a máquina é para trabalhar em 2.400 por hora. Ela está trabalhando em 2.400, pô, minha performance está em 100%. E a qualidade, então, quantas peças boas eu produzi naquele período. Multiplicando tudo isso, eu vou ter um índice de OEE, que é o índice para medir a eficiência de equipamento, quanto tempo, o tempo disponível versus a velocidade que era para ela trabalhar, o quanto ela fez. Então, um OEE de indústria farmacêutica hoje gira em torno de 50%. Isso falando em indústrias grandes como Axê, Brain Pharma, indústrias de plástico na média de 70%, 80%. Isso empresas de ponta, né? Então, 1% aí no OEE é uma diferença bem grande para nós em produtividade. Quando eu falo em 1%, na nossa fábrica ali dá em torno de 20, 30 mil unidades a mais de produção. Legal. E o papel da liderança, William?
como é que você viu o papel da liderança nisso tudo, né? Porque a gente acabou vendo que você foi muito importante nesse papel como líder. Como é que você vê isso? Sim, a liderança, acho que ela é o principal responsável por fazer o negócio acontecer. A partir do momento que a gente entende que aquilo é importante e quer aquilo, e a gente vai atrás, o resultado ele vai vir. Mas a dedicação que a gente tem que ter em cima, o tempo que a gente tem que desprender, ele é bem grande. Mas o resultado ele vem. E da mesma forma que se a liderança não comprar a ideia, não quiser que aquilo dê certo, ou estiver desacreditado e acreditar é só mais uma historinha que estão me contando aqui para que o resultado venha, não vai dar certo. Então, acho que o líder, nesse momento, o líder do Lean, ele tem que acreditar o tempo todo, tem que fazer o negócio acontecer, tem que movimentar, tem que chamar o pessoal, tem que envolver, e é dessa forma que dá certo. A gente testou e viu que dá certo, né? Não, com certeza. Isso aí a gente não tem dúvida. Tem uma pergunta aqui da Ana, que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da liderança que a gente está falando agora. O que vocês aplicam para manter a perenidade? Ana, boa noite. Esse é uma pergunta que é a mais difícil não de responder, mas de executar. Porque é muito fácil a gente começar algo e daqui a pouco deixar de fazer tudo e falar, realmente não deu certo. Então, hoje a gente teve troca de gestão e bastante coisa do que a gente começou, a gente aplica ainda hoje. A gente tem monitoramento de hora em hora, a gente faz análise diária nas linhas que são gargalo. Então, todos os dias a gente trata o OE, trata hoje como Kaizen. Então, Kaizen é um grupo de melhoria. A gente trata nas linhas que são gargalo hoje, que são de manter o OE, a gente estabelece uma meta de OE, e sempre no dia seguinte, a gente traz os resultados do dia anterior. Por exemplo, hoje eu estou olhando o resultado de ontem, de segunda, e a gente olha os principais motivos de parada, chama também manutenção, controle de qualidade participa, o operador participa, para tentar entender o que aconteceu ontem, que a gente ainda não resolveu e que pode alterar o resultado. Então, esse tratamento diário, ele ainda se mantém. É uma gestão diária da performance, né? E eu sou louco pela produção, sempre gostei de estar no chão de fábrica, de estar onde as coisas acontecem. Eu acho que isso também é importante. A gente, como gestor, tá sempre vendo onde as coisas estão acontecendo. Não alguém me falou, alguém contou. É importante você estar vendo, porque às vezes a gente vê coisas que outras pessoas não estariam observando, e com isso a gente consegue tomar as ações de imediato. Na verdade, é resolver o problema no lado do problema, né? Isso. E assim, das ferramentas que você usou, William, qual assim mais agregou valor? Assim, se você pudesse escolher duas, né? Que a gente aplicou várias ferramentas, se você escolhesse duas ferramentas. Um negócio bem simples. A gestão visual do hora a hora. Esse foi fantástico. Quando os operadores, a gente aplicou uma metodologia muito simples, né? A gente usou, inclusive, tinha uma das salas era de vidro. A gente imprimiu numa gráfica, numa folha comum, colou pelo lado de dentro do vidro e o quadro é o vidro. Então, os operadores marcavam, a gente colocava coisa tipo lava-meta, e quando estavam acima da meta naquela hora, eles marcavam de verde, e se ficasse abaixo da meta, eles marcavam de vermelho e colocavam o motivo. Então, no começo, todo mundo achou que era impossível ficar verde, né, Renato? Inclusive, eu te mandei, foi no final de semana que eu te mandei. Conseguiu o primeiro verde. Então, eles começaram a acreditar que era possível a partir do momento que atingiram o primeiro verde. E acho que essa é uma ferramenta que ela é sensacional. Porque quando eu passo na linha, eu já vejo, se eu olho que a performance está baixa, a quantidade de produção está abaixo do esperado,
a gente consegue já questionar e ninguém gosta de ser questionado porque está abaixo. Eles gostam de receber parabéns. Então, a partir do momento que a gente olha, ele é visual, ele é uma ferramenta simples, ela é barata de ser implantada, não tem nada de caro, nada de coisa de outro mundo. É 2 canetas, um papel e marcar. Então, acho que essa é uma ferramenta que é muito boa. E a outra ferramenta, eu considero o 5S. Acho que a gente é simples de fazer, não é fácil, mas ele é simples. Porque a partir do momento que tu tem uma foto padrão, que tu olha, é para ficar nesse lugar o pallet, ou a posição da bombona nesse lugar, e ele tá fora, o operador também não gosta de ser questionado. O fulano, por que tá fora? Você consegue colocar para mim? Eu nunca coloquei em um lugar. Fala assim, mas William, você não gosta de pegar, botar a mão na massa e arrumar as coisas? Eu gosto, só que isso é uma responsabilidade do operador. E se eu sempre fosse arrumando, chega uma hora que a fábrica está grande demais e não tem o William lá para arrumar. Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito do operador e ele entender que eu preciso manter o meu lugar organizado porque alguém vai passar e daqui a pouco se alguém não precisa passar mais porque vai estar organizado. E aí é onde entra a questão da cultura. E uma coisa interessante, né, William, que o 5S a gente fez para organizar de uma forma geral, mas também para ganhar em área de estoque, né? Sim. E a gente conseguiu ganhar uma quantidade boa na área de estocagem. A gente ganhou 39% de posições naquele momento, não sei se tu lembra. Isso. Lembra? A gente tinha vários itens ou várias posições que a gente acabava não ocupando, porque ou o pallet era alto demais, e aí a gente acabou baixando o pallet lá na raiz do negócio. Então a gente ganhou bombona tava várias bombonas de tipo diferente. Isso. Aí a gente padronizou isso e dessa forma cabe nas posições que eu tenho. Então a gente ganhou 39 posições sem investimento nenhum. Apenas mudando algumas coisas. Tinha algumas posições que a gente estava sem uso porque a paleteira batia em cima, mas em algum momento a gente não tinha percebido aquilo e ninguém nunca relatou. Então, quando a gente está no chão de fábrica, a gente está no Gemba, a gente vê as coisas e começa a fazer as perguntas, né? Mas o porquê que a gente não usa isso aqui? Porque a altura da bombona está muito alta. Mas por que a gente não abaixa? Então, e a gente instigando eles, fazendo perguntas, até que a gente consiga o resultado que a gente quer sem dar a resposta. E sim eles chegando na resposta. E isso é o que faz o negócio manter o negócio girar.